de Júlio Verne, A Volta ao Mundo em 80 dias. Capítulo 29. Naquela mesma noite, o trem, prosseguindo sua rota sem obstáculos, ultrapassava o Fort Saunders, transpunha o desfiladeiro do Cheyenne e chegava ao de Evans. Neste lugar, a Railroad atingiu o ponto mais alto do dia, ou seja, 8.091 pés acima do nível do mar. Os viajantes só tinham agora que descer até o Atlântico sobre essas planícies sem limites, niveladas pela natureza. Lá se encontrava sobre o Grande Trunk o entroncamento de Denver City, a principal cidade do Colorado. Este território é rico em minas de ouro e prata, e mais de 50.000 habitantes aí já fixaram moradia. Neste momento, 1.382 milhas tinham sido feitas desde São Francisco em 3 dias e 3 noites. 4 dias e 4 noites, de acordo com todas as previsões, deveriam bastar para o trem alcançar Nova York. Phileas Fogg se mantinha, pois, dentro dos intervalos regulamentares. Durante a noite, deixaram à esquerda Camp Walbach. O Lodgepole Creek corria paralelamente à via, seguindo a fronteira retilínea comum aos estados de Wyoming e do Colorado. Às 11 horas, entraram no Nebraska, passaram perto de Sedgwick e chegaram a Julesburg, situado na margem sul do Platte River. Foi neste ponto que se fez a inauguração da Union Pacific Road, em 23 de outubro de 1887. Da qual o engenheiro responsável foi o General J. M. Dodge. Ali pararam as 2 potentes locomotivas, rebocando os 9 vagões dos convidados, entre os quais figurava o vice-presidente Mr. Thomas Durham. Ali reboaram as aclamações. Ali, os Sioux e os Pawnees deram o espetáculo de uma pequena guerra indígena. Ali, os fogos de artifício arderam. Ali, finalmente, se publicou em uma gráfica portátil o primeiro número do Railway Pioneer. Assim, foi celebrada a inauguração desta grande estrada de ferro, instrumento de progresso e de civilização, lançado através do deserto e destinado a ligar entre si vilas e cidades que não existiam ainda. O apito da locomotiva, mais potente que a lira de Amphion, iria logo fazê-las brotar no solo americano. Às 8 horas da manhã, o Fort McPherson tinha sido deixado para trás. 357 milhas separam este ponto de Omaha. A via férrea seguia, sobre sua margem esquerda, as caprichosas sinuosidades do braço sul do Platte River.
Às 9 horas, chegaram à importante cidade North Platte, edificada entre dois braços do grande curso de água, que se reúnem em torno dela para formar uma só artéria, afluente importante, cujas águas se confundem com as do Missouri, um pouco acima de Omaha. O 101º meridiano estava franqueado. Mr. Fogg e seus parceiros tinham recomeçado o jogo. Nenhum deles se queixava da demora da viagem, nem mesmo o morto. Fix tinha começado ganhando alguns guinéus, que estava em vias de perder, mas nem por isso se mostrava menos entusiasmado que Mr. Fogg. Durante esta manhã, a sorte favoreceu bastante esse gentleman. Os trunfos e as cartas de maior valor choviam em suas mãos. Em certo momento, depois de ter combinado um lance audacioso, preparava-se para jogar espadas, quando atrás do banco ouviu uma voz que dizia: "Se fosse eu, jogava ouros." Mr. Fogg, Mrs. Aouda, Fix levantaram a cabeça. O Coronel Proctor estava perto deles. Stamp W. Proctor e Phileas Fogg reconheceram-se no ato. "Ah, por aqui, senhor inglês!" exclamou o coronel. "É o senhor que queria jogar espadas?" "E jogo", respondeu friamente Phileas Fogg, deitando à mesa um 10 deste naipe. "Pois bem, eu quero que sejam ouros", replicou o Coronel Proctor com voz irritada. E fez um gesto para levantar a carta jogada, acrescentando: "Não entende nada deste jogo." "Talvez seja mais hábil em outro", disse Phileas Fogg, que se levantou. "Só depende de si, filho de John Bull", replicou o grosseiro personagem. Mrs. Aouda tinha ficado pálida. Todo o seu sangue refluiu para o coração. Tinha agarrado o braço de Phileas Fogg, que a repeliu docemente. Passepartout estava prestes a se lançar sobre o americano, que olhava seu adversário com o mais insultante dos olhares. Mas Fix tinha se levantado e, indo ao Coronel Proctor, lhe disse: "Esquece-se de que é comigo a questão, senhor. Comigo a quem o senhor não só injuriou, mas agrediu." "Senhor Fix", disse Phileas Fogg, "peço-lhe perdão, mas isto só diz respeito a mim. Alegando que eu estava errado jogando espadas, o coronel me fez uma nova injúria e há de dar-me uma satisfação." "Quando e onde quiser", respondeu o americano, "e com a arma que lhe agradar." Mrs. Aouda, em vão, procurou reter Mr. Fogg. O inspetor tentou, inutilmente, retomar a querela para si. Passepartout queria atirar o coronel pela porta, mas um gesto do patrão o conteve. Phileas Fogg deixou o vagão e o americano seguiu-o pelo passadiço.
Senhor, disse Mr. Fogg ao seu adversário, tenho muita pressa em voltar para a Europa e qualquer atraso prejudicaria muito os meus interesses. E daí? O que é que eu tenho com isso? Respondeu Coronel Proctor. Senhor, retomou muito polidamente Mr. Fogg, depois do nosso encontro em São Francisco, eu tinha feito planos de vir reencontrá-lo na América assim que tivesse concluído os negócios que me chamam ao velho continente. Verdade. Quer marcar o encontro para daqui a 6 meses? Por que não daqui a 6 anos? Disse 6 meses, respondeu Mr. Fogg. E serei pontual. Desculpas, só desculpas, exclamou Stamp W. Proctor. Agora ou nunca. Pois que seja, respondeu Mr. Fogg. Vai para Nova York? Não. Chicago? Não. Omaha? Pouco importa. Conhece Plum Creek? Não, respondeu Mr. Fogg. É a próxima estação. O trem estará lá em 1 hora. Estacionará por 10 minutos. Em 10 minutos, podemos trocar alguns tiros de revólver. Que seja, respondeu Mr. Fogg. Determinei em Plum Creek. E creio que vai ficar por lá, acrescentou o americano com uma insolência sem igual. Quem sabe, senhor, exclamou Mr. Fogg, e voltou ao seu vagão, tão frio como de costume. Lá, o gentleman começou por sossegar Mrs. Aouda, dizendo-lhe que os fanfarrões não eram nunca para se recear. Depois, pediu a Fix que lhe servisse de testemunha no duelo que iria travar. Fix não podia recusar, e Phileas Fogg recomeçou tranquilamente o jogo interrompido, jogando espadas com a maior calma. Às 11 horas, o apito da locomotiva anunciou a chegada à estação de Plum Creek. Mr. Fogg se levantou e, seguido de Fix, colocou-se sobre o passadiço. Passepartout o acompanhava, levando um par de revólveres. Mrs. Aouda tinha ficado no vagão, pálida como morta. Neste momento, a porta do outro vagão se abriu e Coronel Proctor apareceu igualmente sobre o passadiço, seguido da sua testemunha, um Yankee da sua têmpera. Mas no instante em que os dois adversários iam descer para a via, o condutor apareceu e gritou-lhes: Não pode descer, senhores! E por quê? Perguntou o coronel. Estamos com de 20 minutos de atraso e o trem não para. Mas eu tenho de me bater com este senhor. Lamento, respondeu o empregado, mas partimos imediatamente, o sino já está tocando. Efetivamente, tocava, e o trem voltou a se pôr a caminho. Estou realmente desolado, senhores,
disse então o condutor. Em qualquer outra circunstância eu poderia ter concedido, mas, afinal, já que não tem tempo de se baterem aqui, quem os impede de se baterem no caminho, né? Isso talvez não convenha a este senhor, disse o Coronel Proctor com ar gozador. Convém-me perfeitamente, respondeu Phileas Fogg. Pois é, decididamente estamos na América, pensou Passepartout, e o condutor do trem é um gentleman de primeira. E dizendo isto, seguiu seu patrão. Os dois adversários, suas testemunhas, precedidos pelo condutor, dirigiram-se passando de um vagão para outro à traseira do trem. O último vagão só estava ocupado por uma dezena de viajantes. O condutor perguntou-lhes se poderiam deixar o lugar livre para os dois que tinham uma questão de honra a resolver. Os viajantes estavam muito felizes em serem agradáveis aos dois gentlemen e se retiraram sobre os passadiços. Este vagão, de uns 50 pés de comprimento, prestava-se muito convenientemente à circunstância. Os dois adversários podiam caminhar um para o outro entre os bancos e dispararem à vontade. Nunca houve duelo mais fácil de regrar. Mr. Fogg e o Coronel Proctor, munido cada um com 2 revólveres de 6 tiros, entraram no vagão. Suas testemunhas, que ficaram do lado de fora, os fecharam lá dentro. Ao primeiro apito da locomotiva, deviam começar o fogo. Depois, passados 10 minutos, retirar-se-ia do vagão o que tivesse sobrado dos dois gentlemen. Nada mais simples, na verdade. Era mesmo tão simples que Fix e Passepartout sentiam o coração bater fortemente. Esperava-se, pois, o apito convencionado, quando subitamente gritos selvagens ressoaram. Detonações os acompanharam, mas não vinham do vagão destinado aos duelistas. Estas detonações se prolongavam, ao contrário, até a frente e pelas laterais do trem. Gritos de terror se faziam ouvir no interior do comboio. O Coronel Proctor e Mr. Fogg, revólver em punho, saíram logo do vagão e precipitaram-se para a frente, onde soavam mais estrondosamente as detonações e os gritos. Tinham compreendido que o trem estava sendo atacado por um bando de Sioux. Estes ferozes índios não estavam fazendo sua estreia e mais de uma vez já tinham detido comboios. Segundo seu costume, sem esperar a parada do trem, saltando sobre os estribos em número de 100, tinham escalado os vagões como faz um clown de um cavalo a galope. Os Sioux estavam munidos de rifles. Daí as detonações a que os viajantes, quase todos armados, respondiam com tiros de revólver. Logo no começo, os índios tinham se precipitado para a máquina. O maquinista e o fogueiro tinham sido quase prostrados a golpes de macete. Um chefe Sioux, querendo parar o trem, mas não sabendo manejar a manivela do regulador, tinha aberto mais a entrada do vapor.
em lugar de fechar. E a locomotiva, impelida, corria com uma velocidade assustadora. Ao mesmo tempo, os Sioux tinham invadido os vagões. Corriam como macacos em fúria por cima da capota do trem. Arrombavam as portinholas e lutavam corpo a corpo com os viajantes. Para fora do vagão das bagagens, arrombado e saqueado, os fardos eram arremessados para a via. Gritos e disparos não cessavam. Entretanto, os viajantes defendiam-se corajosamente. Alguns vagões, barricados, enfrentavam um cerco como verdadeiros fortes ambulantes levados a 100 milhas por hora. Desde o começo do ataque, Mrs. Walda tinha se comportado corajosamente. Revólver em punho, defendia-se heroicamente, atirando através dos vidros quebrados quando um selvagem passava por sua mira. Uns 20 Sioux, mortalmente feridos, tinham tombado na via, e as rodas dos vagões esmagavam como vermes os que deslizavam sobre os rails do alto dos passadiços. Diversos viajantes, gravemente atingidos pelas balas ou pelas clavas, jaziam sobre os bancos. Entretanto, era preciso parar. Esta luta já durava 10 minutos e terminaria em favor dos Sioux, certamente, se o trem não parasse. Com efeito, a estação do Fort Kearny não estava a 2 milhas de distância. Lá havia um posto americano, mas, passado este posto, entre o Fort Kearny e a estação seguinte, os Sioux seriam senhores do trem. O condutor lutava ao lado de Mr. Fogg quando uma bala o derrubou. Ao cair, gritou: "Estamos perdidos se o trem não parar antes de 5 minutos. Vai parar", disse Mr. Phileas Fogg, que queria se lançar para fora do vagão. "Fique, senhor", lhe gritou Passepartout. "Deixe comigo." Phileas Fogg não teve tempo de deter o corajoso rapaz, que, abrindo a portinhola sem ser visto pelos índios, conseguiu deslizar para baixo do vagão. E então, enquanto a luta continuava, enquanto as balas se cruzavam sobre sua cabeça, reencontrando sua agilidade de clown, metendo-se sob os vagões, agarrando-se às correntes, valendo-se das alavancas dos freios, de cabos da carroceria, pulando de um carro para o outro com uma facilidade maravilhosa, chegou à parte dianteira do trem. Não tinha sido visto. Não poderia ter sido visto. Ali, suspenso por uma mão entre o vagão de bagagem e o tender, com a outra desenganchou as correntes de segurança. Mas, em virtude da tração desenvolvida, nunca poderia ter desparafusado a barra de atrelagem se um abalo da máquina não tivesse feito saltar esta barra, e o trem solto foi ficando pouco a pouco para trás, enquanto a locomotiva fugia com velocidade crescente. Levado pela força adquirida,
O trem ainda rolou por alguns minutos, mas os freios foram acionados no interior dos vagões. E o comboio, finalmente, parou a menos de 100 passos da estação de Kearney. Os soldados do forte, atraídos pelos tiros, acudiram logo. Os Sioux não os esperavam. E antes que o trem parasse completamente, todo o bando tinha se posto em fuga. Mas, quando os viajantes se contaram na plataforma da estação, perceberam que faltavam muitos à chamada, e entre eles, o corajoso francês, cuja dedicação acabara de o salvar. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!